E hoje recebemos no quadro Quer Saber o advogado Antônio Neto da Lapa, que vai tirar nossas dúvidas sobre assédio moral, um assunto muito importante. Boa tarde, doutor, bom tê-lo aqui. Boa tarde, Tom Ribeiro, boa tarde a todos os telespectadores do Balanço Geral. Bom, o assunto é assédio moral. Primeiro a gente vai, antes de chamar o telespectador, nós queremos saber o que é de fato o assédio moral. De forma simples e direta, para que o povo entenda, o assédio moral nada mais é do que um nome bonito que o direito criou para perseguição. Todo e qualquer empregado que seja perseguido no ambiente de trabalho por seus superiores hierárquicos, ou por seu empregador, ou por qualquer outra pessoa do ambiente de trabalho, está sendo vítima de assédio moral, está sendo vítima de perseguição. E isso dá a ele o direito de ir à justiça postular uma indenização por dano moral. Pois é, e o Balanço Geral foi às ruas da cidade. Nós vamos à primeira pergunta do telespectador. Qual o tipo de assédio moral mais frequente no Brasil? O tipo de assédio moral mais frequente do Brasil é o que os pensadores do direito chamam de assédio moral vertical, ou seja, aquele que um superior hierárquico pratica contra o empregado que lhe é subordinado, aquele que os gerentes, subgerentes, encarregados praticam aquela perseguição feita contra as pessoas que devem acatar as suas ordens. Muitas vezes isso acontece, Tom, até porque o gerente identifica um empregado muito competente, tão competente que pode até ameaçar o seu cargo. E, por isso, ele começa a praticar atos que visam a desestabilizar o ambiente de trabalho, tornar difícil, pedir coisas impossíveis de ser feitas, apenas para que aquele trabalhador fique desmerecido no seu ambiente de trabalho. Esse é um dos mais comuns, aqui em Itabuna, inclusive, tem muito. Olha só, olha o dado aí. Vamos à segunda pergunta do telespectador. O que fazer para provar que estou sendo vítima de assédio moral? Excelente pergunta. Muitos trabalhadores têm essa dúvida. O assédio moral, quando é feito de forma pública, facilita a sua prova. Porque feito de forma pública, existem as testemunhas, que são aquelas pessoas que vão dar a vitória ao trabalhador na justiça, falando que viram ou presenciaram os fatos que caracterizam perseguição. Agora, muitas vezes, ele é feito às ocultas, de forma escondida. E esse aí é mais difícil de ser provado. Mas, graças a Deus, a evolução tecnológica hoje ajuda o trabalhador. Porque todo mundo tem um celular que grava áudio ou imagem. E hoje também é muito barato, graças aí à importação chinesa, essas canetas também, relógios que gravam, e tudo a um preço acessível. Esteja sempre atento, trabalhador. Sempre que você imaginar que vai ser vítima de assédio moral, de perseguição, de um tratamento descortês, ignorante, com broncas, ligue o seu aparelho de celular disfarçadamente, ou a sua caneta, ou o seu relógio, e faça a gravação sem a outra parte saber. E aqui eu já tiro outra dúvida, porque algumas pessoas falam, eu posso gravar sem a outra pessoa saber? Pode. Exato. Já existe há alguns anos hoje que o Supremo Tribunal Federal admite como válida essa prova. E já ganhei processo aqui na X Trabalho de Itabuna apenas com base em gravação. Uma vez um trabalhador me procurou e falou o seguinte, doutor Antônio da Lapa, vai ter uma reunião amanhã na empresa, e eu estou achando que meu patrão vai me esculhambar nessa reunião. Eu falei com ele, olha, fique tranquilo, leve seu celular e coloque ele para gravar toda a reunião. Dito e feito, o patrão falou para o cidadão, imagine isso, em pleno século XXI, onde a gente fala tanto na valorização do ser humano, o patrão disse que o empregado não servia nem para limpar o chão da empresa. E ele gravou isso aí? Gravou tudo. Agora, automaticamente eu veio para o jornalista que gravou, juntei no processo, transformei isso em uma mídia, uma transcrição, e ganhamos o processo só com base nisso. Nem precisamos de testemunha. doutor, e essas provas de vídeo e áudio, elas servem também no tribunal? Perfeitamente. A justiça aceita de forma totalmente pacífica, nem se discute mais isso há alguns anos. Exatamente. O que não pode é o seguinte, eu gravar a sua conversa com a de outra pessoa. Isso a justiça não aceita. Mas a conversa entre nós dois, a conversa da qual eu participo, essa pode ser gravada. Muito bacana, bem esclarecido aí. Vamos à próxima pergunta, a terceira. Doutor, quero saber, o assédio moral pode ocorrer na entrevista de emprego? Olha aí. Pergunta interessantíssima. O assédio moral na entrevista de emprego não pode acontecer. Agora pode acontecer dano moral. Porque são coisas bem semelhantes, mas que são distintas. Todo assédio moral gera dano moral. Mas existem outras situações que geram dano moral e que não são caracterizadas como assédio moral. Porque o assédio só existe dentro da relação de emprego. Agora, o dano moral pode existir antes da relação de emprego. Por exemplo, algumas empresas pedem teste de gravidez, porque não querem contratar mulheres grávidas, porque mulheres grávidas possuem estabilidade. Isso é dano moral certo, não é assédio, mas é
Dano moral. Algumas empresas, durante a entrevista, fazem com que o empregado passe por um polígrafo, ou seja, um detector de mentiras. Isso em grandes empresas, não é muito comum em empresas pequenas. Também já foi decidido que isso gera dano moral. Algumas empresas deixam de contratar pela cor da pele ou pelo credo religioso na entrevista de emprego. E isso não é assédio, mas também é um tipo de discriminação que gera o dano moral. Porque, lembre-se, o assédio é a perseguição. É aquela armadilha, aquele cerco que o empregador utiliza contra um ou alguns empregados determinados. Isso é assédio moral. E na entrevista de emprego não dá para ter isso, mas dá para ter o dano moral, que também vai gerar ao trabalhador o direito a uma indenização. O efeito prático será o mesmo. A gente só não pode chamar tecnicamente de assédio moral. Agora, existe muitos empregados que criam uma situação dentro da empresa e, às vezes, deixa de fazer aquilo que o patrão determinou. Bom, o patrão tem o direito de colocar na rua. Lógico, a empresa é dele, ele é o diretor da empresa. Agora, o patrão também, em alguns casos, pode entrar como assédio moral ou até danos morais contra o empregado ou não pode? Pode sim. A empresa, inclusive, pode. Porque, observe, muitas vezes eu recebo no escritório trabalhadores que falam isso, meu patrão está mandando em mim, eu falo para ele, olha, companheiro, não há nenhum problema, seu patrão lhe dá ordens, é um direito dele, é o poder que o empregador possui, assegurado pela lei, o poder de dar ordens. Agora, o que deve se observar é que essas ordens devem ser externadas com cortesia, claro, com humanidade, com dignidade, porque se forem externadas aos berros, aos gritos, com ignorância, aí já pode gerar, dependendo do caso, um dano moral ou um assédio moral. Muitas vezes, empregados se unem contra chefes. Um chefe não é muito querido pelos trabalhadores que ele comanda, e esses trabalhadores se unem para praticar assédio contra o chefe. Também existe isso. E, nesse caso, esses trabalhadores que praticam assédio moral contra o chefe, ou que ficam descumprindo ordens reiteradamente, podem ser punidos com a justa causa. Porque a CLT, no artigo 483, diz que o empregado que é insubordinado ou indisciplinado, ou seja, aquele que descumpre ordens, pode receber uma justa causa. Aquele que pratica assédio moral também pode receber uma justa causa. E se ele causar alguma lesão à imagem, ao nome da empresa, a empresa pode até processá-lo também para pedir uma indenização que venha a reparar a imagem da empresa. Então é uma via de mão dupla. O empregador não pode fazer isso, mas o empregado também não pode praticar o assédio. Vamos à quarta pergunta do telespectador. Ser alvo de piadas e risada dos colegas ou do chefe é assédio moral? Com certeza. Com certeza, já faz décadas que nós temos inúmeros julgados nos nossos tribunais de trabalho, dizendo que essas piadas de mau gosto, esses gracejos, essas chacotas, geram sim assédio moral. Porque, Tom, é dever do empregador zelar por um ambiente de trabalho saudável. Se tem algum empregado ali que está extrapolando os limites do que é aceitável nos usos e costumes, no tratamento social, se o empregador percebe que tem alguém humilhando alguém com piadas de mau gosto, muito comum às vezes entre homens chamar de corno, de dominado, tem gente que não liga, mas tem gente que não gosta desse tipo de brincadeira. Criticar a mulher do colega. Exatamente, né? Nós tivemos uma situação que a mulher ia pegar o cidadão todo dia na empresa. E o pessoal começou a dizer que ela era delegada e o rapaz não gostava dessa brincadeira. Deveria a empresa, nesse caso, chamar os trabalhadores que estavam fazendo esse tipo de brincadeira, esse tipo de piada, e falar, olha, pare, nós estamos te advertindo, poderia até advertir por escrito, pare esse tipo de tratamento com o seu colega, e se ele não parasse, insistisse na conduta, poderia até receber uma justa causa. Porque se a empresa vê esse tipo de balbúrdia, esse tipo de confusão, chacota no ambiente de trabalho e não faz nada, ela pode ser acionada no futuro, na Justiça do Trabalho, para pagar uma indenização por dano moral, porque permitiu que um trabalhador ficasse exposto a uma situação de humilhação e constrangimento. Bom, nós estamos recebendo o doutor Antônio Neto da Lapa, advogado e professor também da Faculdade Particular Itabuna, que está esclarecendo a questão do assédio moral. Vamos à última pergunta, a quinta pergunta do telespectador. Doutor, eu gostaria de saber como distinguir uma bronca de um chefe em um caso de assédio moral. Tá aí, né? Ótima pergunta, né? Essa bronca, né, é uma palavra complicada. Bronca, no jargão popular,
é aquela reclamação que vem acompanhada de uma certa ignorância. Exato. E isso pode, sim, gerar um dano moral. Agora, tomem cuidado, porque a CLT, que é a legislação trabalhista, dá ao empregador, Tom, o poder de advertir, de suspender e, em casos mais graves, de dar uma justa causa. Então, o empregador pode advertir. Supondo que eu seja empregador e que você, Tom, seja meu empregado, posso falar, Tom, não faça mais isso porque não está de acordo com as normas da empresa. Perfeito, não há nenhum problema aqui. Agora, se eu publicamente grito com o meu empregado, se a empresa de forma pública expõe o empregado ao ridículo nessa bronca, se a bronca é nesse sentido, aí não tenha dúvida que gera assim dano moral e também temos inúmeros precedentes na justiça de nosso país sobre isso. Lembrando, doutor, que é preciso correr provas, como o senhor disse anteriormente, né? Gravações, né, entre essa relação do patrão e o empregado ou do próprio chefe. Tem que dizer, não pode chegar lá e dizer eu fui assediado, eu levei uma bronca, né? O que o senhor disse agora há pouco. Tem muitos empregados que procuram advogado porque foram advertidos de maneira até cortês, mas ele não gostou e acha que foi assediado. Isso não pode. Com certeza. É muito comum, as nossas normas processuais dizem que o ônus é de quem alega. Se eu estou dizendo que você fez algo comigo, eu tenho que provar. Perfeito. Se eu estou dizendo que o meu empregador me tratou mal com assédio, eu quem tenho que provar. E aqui é importante a atuação do advogado para fazer essa triagem. Porque se o cidadão chega com uma situação de foi advertido de forma cortês, urbana, educada, não há que se lotar a justiça com um processo desnecessário como esse, porque isso não é assédio, isso faz parte da relação empregado-empregador. Agora, surgiu uma pergunta aqui agora da produção. E se o patrão vê o empregado gravando a conversa, e aí? Nenhum problema. Nenhum problema, porque, como eu disse, a gravação é lícita. O empregado pode gravar sem que o patrão saiba e pode gravar com o patrão tendo total ciência disso. Qual é o importante de gravar sem que o patrão saiba? Porque se ele souber, claro, ele não vai praticar os atos de assédio. Se ele souber, ele não vai tratar mal, ele não vai produzir prova contra ele. Então, o empregador não pode, vou lhe punir porque você está me gravando. Punição injusta. O empregado na justiça pode desfazer essa punição porque ele tem o direito de gravar. Porque se eu faço parte da conversa, a conversa, para mim, pode ser gravada. Faz parte do meu nível de intimidade e privacidade gravar a conversa existente entre nós. Isso na relação de emprego também se aplica perfeitamente. Que vai ser de gente agora gravando a conversa com o patrão, vai ser um negócio incrível, né? Perfeito, tem que ser assim mesmo. Deixa eu lhe perguntar, qual é o valor da indenização de um assédio moral, por exemplo? Esse é o grande problema, né, que afeta muitos trabalhadores hoje, porque não existe uma tabela, não existe um valor dizendo a ser xingado vale 10 mil, ser tratado de forma descortês, ignorante, vale 5 mil, ser acusado de furto indevidamente vale 20 mil. Então fica a prudência do magistrado arbitrar um valor de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Só que essa prudência é muito individual, varia de juiz para juiz. Só para você ter noção, eu tive aqui cerca de 100 ações, 100 processos, só para você ver como isso, infelizmente, ainda é comum, contra um grande hipermercado aqui da cidade, porque um determinado gerente geral chamava os trabalhadores de viado e viadinho, ou seja, um tratamento preconceituoso e de caráter homofóbico. Dessas 100 ações, idêntica, mesma situação, na mesma empresa, a mesma pessoa praticava a conduta descortês. Tivemos juízes que deram 5 mil, tivemos juízes que deram 10 mil, tivemos juízes que deram 20, 30 e até 40 mil. Então, a interpretação do juiz. Interpretação do juiz. E às vezes o cliente, o trabalhador não entende. Poxa, um ganhou 30, eu ganhei 5. O fato é o mesmo, o sofrimento é o mesmo. Verdade. Só que existem juízes e juízes. Ou como se diz no popular, cada cabeça é um mundo. Então, para um determinado juiz, essa conduta é mais grave, para outro nem tanto. E aí os valores variam muito. Bom, as pessoas que estão nos assistindo agora, os nossos telespectadores, que estão se sentindo aí um assédio moral, um assédio sexual, o que é que elas devem fazer a partir de agora? Bom, a partir de agora, Tom, as pessoas que estão nessa situação, mais importante, produzir prova. Porque por mais que a pessoa tenha passado por uma situação de assédio moral ou sexual, como você citou, sem provas, não vai ganhar na justiça. A justiça, devo lembrar, é apenas uma tentativa de justiça. Nem sempre quem tem razão ganha. Tem razão quem consegue provar melhor aquilo que está alegando. Então, trabalhadores de Itabuna e região, produzam provas. Ou testemunhal, ou por meio de gravações e áudio. É isso. Ou melhor, são essas provas que vão trazer êxito para vocês nos seus processos judiciais.
Bom, só para fechar aqui, uma outra perguntinha que está fora desse tema aqui, mas relacionado à questão do empregador ter que assinar a carteira do empregado. Recentemente, uma loja que foi denunciada em Itabuna, colocou pessoas para trabalhar e depois não assinou a carteira. E essa empresa parece que estava saindo na calada da noite. Aí alguém do sindicato dos comerciários viu, denunciou, acionou o jurídico imediatamente. Contratou, existe um período pré-estabelecido por lei para assinar a carteira ou tem que assinar de imediato? Não existe um período mínimo de tempo de vínculo, existe um período para que se assine. A CLT diz que a carteira de trabalho tem que ser assinada em até 48 horas após a contratação. Então, se eu, empregador, contrato meu empregado hoje, não importa se ele vai ficar 1 semana, 2, 3, eu tenho 48 horas para assinar a carteira de trabalho. É um erro muito comum, e nem todos os trabalhadores sabem, e alguns empregadores, ou por malícia, ou por desconhecimento, fazem, que é o seguinte, você está na experiência não se assina carteira, isso é uma mentira. A carteira de trabalho sempre deve ser assinada 48 horas após a contratação, ainda que no período de experiência. Vai assinar a carteira e coloca lá, na parte de observações, lá no fim da carteira, anotações gerais, que aquele trabalhador está sendo contratado por experiência. Até porque na experiência tem todos os direitos, como FGTS, 13º proporcional, férias proporcionais durante esse período. Então, essa empresa, fiquei sabendo desse caso também, absurdo. Estava violando os direitos elementares de muitos trabalhadores aqui na nossa cidade. A empresa retém a carteira nas 48 horas depois de assinada ou devolve ao empregado? A empresa retém a carteira durante as 48 horas para que o seu setor contábil proceda à assinatura e, em seguida, entrega ao trabalhador que vai assinar um recibo informando que recebeu de volta essa carteira de trabalho. Uma outra pergunta, como o trabalhador pode saber dos recolhimentos que ele tem direito? Às vezes as empresas aí afora elas não colocam esses dados no mural da empresa, essas informações de recolhimento de FGTS e por aí vai. Ele deve se deslocar até a Caixa, como é que funciona isso para saber se de fato há um recolhimento? Inclusive previdenciário, já prevendo um futuro, porque tem muita empresa que assina a carteira, não recolhe o fundo previdenciário e lá na frente, quando ele precisa disso, aí complica na aposentadoria. O que o trabalhador deve fazer? Essa é uma dúvida muito comum dos trabalhadores, até porque os trabalhadores confundem muito FGTS e INSS. Verdade. O que vem descontado no contra-cheque do trabalhador é o INSS. O FGTS ele não vem descontado. O FGTS é um pagamento a mais, uma poupança forçada, que todo trabalhador possui mediante contribuições mensais do empregador, que deve contribuir com 8% em cima da remuneração recebida por aquele trabalhador. E o INSS, esse sim é descontado no contra-cheque e, por ser descontado, deve ser repassado para a autarquia competente, que é o INSS. Qualquer trabalhador que queira pesquisar se os seus depósitos de FGTS, os seus recolhimentos de INSS estão sendo realizados de forma regular, basta se dirigir à Caixa Econômica Federal, com o número do CPF e com o número do PIS, se tiver, facilita ainda mais. Faça na Caixa Econômica um cartão cidadão. Com esse cartão, você mesmo pode ir em qualquer caixa automático da Caixa Econômica Federal, coloca esse cartão, coloca sua senha e tira o seu extrato de FGTS. E lá, se estiver correto, vai estar mês a mês cada depósito. A mesma coisa para o INSS. Se dirige até o INSS com seus dados, RG, CPF, e o INSS vai lhe dar um extrato informando se a empresa está recolhendo, se está repassando o seu INSS. Porque é triste, Tom. Muitas empresas descontam o INSS, ou seja, não deixam de pagar isso ao trabalhador e não repassam. O cliente precisa do advogado para ter esse extrato em mãos ou não? Não, ele mesmo pode ir lá ele e pegar. Sozinho consegue tanto da Caixa do FGTS quanto o do INSS perante o próprio INSS. Agora, para regularizar isso na justiça, se a empresa espontaneamente não quiser resolver o problema, aí ele vai precisar de um advogado. Muito bem, bem esclarecido, informações precisas para o nosso telespectador. Eu acredito que a partir de agora o que vai ser de celular sendo vendido no comércio vai estourar, né? Doutor, obrigado pela sua vinda aqui, mas sobretudo que tem que existir entre patrões e chefes e colegas é um ambiente de harmonia e de respeito mútuo, não é isso? Com certeza, Tom. Nós estamos aqui ensinando, na verdade, o que fazer para depois que o mal já tiver sido praticado. Mas o ideal é que as relações entre empregado e empregador sejam urbanas, sejam corteses. O ideal era que não houvesse uma ação na Justiça do Trabalho sobre assédio moral. Mas, infelizmente, ainda temos um ranço dessa época colonial brasileira, onde as pessoas que possuíam o poder destratavam aquelas que eram comandadas. E isso, às vezes, se reflete ainda na relação de emprego.
Antônio Neto da Lapa, advogado e professor também de Direito, mais uma vez, obrigado pela entrevista. E você pode... o senhor tem algum telefone para contato? Porque o que tem de e-mail aí, se é que o senhor pode dar o telefone, nem sei, né? Nem combinei isso contigo. Porque o que tem de dúvida de telespectador aí que quer tirar a partir de agora, pode dar algum telefone para contato? Olha, eu vou fazer o seguinte, até porque o telefone hoje é um custo um pouco elevado. O pessoal tem um TIM, às vezes o pessoal quer Oi, quer Claro, quer Vivo. Então eu vou passar meu e-mail. Pronto, tranquilo. Antônio da Lapa, DALAP de pato A, @hotmail.com. Ou então minha fanpage no Facebook, Antônio Neto da Lapa. Mandem as dúvidas, eu recebo muitas dúvidas por e-mail e pela minha fanpage no Facebook. E por lá você pode externar sua dúvida com calma, digitando. E eu vou lhe dar uma resposta também com calma, com todo o carinho, atento às peculiaridades do seu caso. Então, e-mail, antoniodalapa, @hotmail.com. Fanpage no Facebook, Antônio Neto da Lapa. Bacana, mais uma vez, obrigado pela entrevista e o quadro Quer Saber fica por aqui. Na próxima quarta-feira nós temos mais um encontro marcado abordando um outro assunto. Eu vou para o intervalo e volto já já.